Daí, pessoal, mais uma resolução. Um pescador tem um custo fixo diário de R$ 900 com combustível, iscas, manutenção de seu barco e outras pequenas despesas. Ele vende cada quilograma de peixe por R$ 5 e sua meta é obter um lucro mínimo de R$ 800 por dia. Sozinho ele consegue, ao final de um dia de trabalho, pescar 180 kg de peixe, o que é suficiente apenas para cobrir o custo fixo diário. Portanto, precisa contratar ajudantes, pagando para cada um R$ 250 por dia de trabalho. Além desse valor, 4% da receita obtida pela venda de peixe é repartida igualmente entre os ajudantes. Considerando o tamanho de seu barco, ele pode contratar até 5 ajudantes. Ele sabe que com um ajudante a pesca diária é de 300 kg e que a partir do segundo ajudante contratado aumenta-se em 100 kg a quantidade de peixe pescada por ajudante em um dia de trabalho. A quantidade mínima de ajudantes que esse pescador precisa contratar para conseguir o lucro diário pretendido é. Bom, então é aí um problema aritmético, né? Mais um problema aritmético dessa versão Enem 2023 e que tem dentro do enunciado várias informações que acaba deixando o exercício com uma configuração um pouco mais complexa, tem um certo grau de complexidade. E nesses problemas, principalmente aritméticos, em que tu precisa manusear informações, operá-las aritmeticamente, ou seja, fazendo as contas, né, fazendo os cálculos com esses valores, é interessante que tu estabeleça um organograma, um esquema, né, um resumo do exercício, para a partir desse resumo, então, elaborar a tua resolução, né, para não ter a necessidade de, cada vez que necessita, cada vez que precisa de um dado, de um valor, de uma informação, cada vez precisa ler praticamente todo o exercício novamente em busca dessa informação. Então, eu vou fazer aqui o esquema colocando o que ele traz no enunciado. Então, aqui começa dizendo que o custo fixo diário é de R$ 900. Então, vou chamar isso de valor fixo. Custo fixo R$ 900. Ok. Outra informação. Ele vende cada quilograma de peixe por R$ 5. Então, vou colocar assim, ó, quilograma. Aí eu tenho que saber, né? Quilograma do peixe, é o preço do quilo. Então, isso aí é R$ 5. Outra informação. A meta é obter um lucro mínimo, isso é importante, esse é o objetivo, ó, lucro mínimo de R$ 800. Então, vou colocar aqui, ó, lucro mínimo de R$ 800. Isso é R$ 800 por dia, né? Sozinho ele consegue, ao final de um dia de trabalho, pescar 180 quilos de peixe. Olha só, aqui essa informação não sei se eu vou utilizar, mas enfim, ó, sozinho ele consegue 180 quilogramas de peixe. E aí diz, ó, o que é suficiente apenas para cobrir o custo fixo diário. Opa, aí eu vou interligar essas informações. Ó. Se o preço do quilo é R$ 5 e ele sozinho consegue pescar 180 quilos, realmente 180 vezes 5 vai resultar, olha aqui, ó, vai resultar o 900. Fechou. Portanto, já que sozinho ele fecha apenas ali, fecha 900, né? Isso dá só para o que ele gasta, então ele não vai ter lucro algum, ele vai empatar o seu dinheiro. Então o que acontece? Ele precisa contratar ajudantes para aumentar a quantidade pescada. Então ele diz assim, ó, cada ajudante custa para ele R$ 250 por dia. Então vou colocar essa informação, ó, cada ajudante, cada ajudante tem um custo de R$ 250. 250 por dia. Ok. E além desse valor, 4% da receita é repartida entre os ajudantes. Então, vou colocar aqui ó, que 4% é dividido, é repartido, vou usar o mesmo verbo ali do texto, repartido
entre os ajudantes, tá? Só vou botar assim, ó, 4% é repartido. E aí diz ainda, considerando que o tamanho do seu barco ele pode contratar até 5 ajudantes, então é o que tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, no máximo 5 ajudantes. Ok. E ele sabe que com um ajudante a pesca diária é 300 quilogramas. E a partir do segundo ajudante contratado, aumenta-se em 100 quilogramas a quantidade pescada. Aqui tem que tomar um cuidado. Ó. Ele sozinho, tá? Ele pesca 180. E com o ajudante, a pesca diária é 300. Mas nesse 300, eu já tenho os 180, tá? Então tem que cuidar para não fazer assim, sozinho é 180, com mais 300 do ajudante, 480, tá? Não é esse o raciocínio. Tá? Então aqui tem isso não fica bem nítido, né? Não fica assim cristalino no enunciado, certo? Mas aí então penso que sozinho é 180 e com o ajudante é 300, mas já incluindo 180 dele sozinho, tá? Então vou colocar assim, ó, que com um ajudante a quantidade pescada é 300 quilogramas. Beleza. E que a partir do segundo ajudante contratado, aumenta-se em 100 quilogramas a quantidade pescada por ajudante. Opa! Então, se são 2 ajudantes, eu vou colocar como se fosse um exemplo aqui, ó. Se são 2 ajudantes, aumenta 100, eu fico com 400 quilogramas pescados. Se são 3 ajudantes, eu tenho 500 quilogramas pescados. E assim por diante. 4 ajudantes, mais 100 quilogramas, 600 e assim por diante. Posso fazer até os 5 aqui, inclusive, né? Com 4 seria 600 e com 5 seria 700. Tá? Mas eu vou fazer até o 3 aqui, só para ter uma ideia. E ele pergunta qual é a quantidade mínima de ajudantes para que ele tenha esse lucro pretendido, ou seja, para que ele tenha esses R$ 800 aqui de lucro, certo? Bom, como se trata de um problema aritmético, eu acho nesse caso aqui uma resolução mais facilitada fazendo por teste, né, por verificação. Eu vou testar as alternativas. Precisa testar todas as alternativas? Não. Porque as alternativas, se tu observar, elas estão em ordem, e aqui no caso em ordem crescente. 1, 2, 3, 4, 5. Então o que eu vou fazer? Eu vou experimentar com 3, que é o do meio, tá? O termo médio das alternativas, com 3 ajudantes. Se 3 ajudantes já forem suficientes, quer dizer, eu já atinjo 800, eu tento 2 para verificar se 2 também não atinge, já que ele pede a quantidade mínima de ajudantes. Então, se 3 dá lucro de 800 ou mais de 800, eu tento 2 também. Se o 2 não der, eu fico com 3. Agora, ao contrário, se eu tento 3 e o 3 não é suficiente para ter um lucro de 800, o que eu faço? Eu aumento para o 4. Se ainda assim não for suficiente, eu aumento para o 5. Então, na realidade, eu não vou precisar testar todas as alternativas. Vou testar aí no máximo 3. Tá? Então, vou usar essa técnica aí. E eu vou começar, portanto, com 3 ajudantes. Então, aqui eu vou fazer com uma outra cor e vou pensar, ó, 3 ajudantes. 3 ajudantes. Eu quero um lucro mínimo de 800. 3 ajudantes, o que vai acontecer? Bom, com 3 ajudantes, eu consigo 500 quilogramas. Cada quilograma é vendido a R$ 5. Opa, então eu tenho assim, ó, 500 quilogramas, que é a pesca de 3 ajudantes. Vou pôr assim, ó, bem calmo aqui, ó. 500 quilogramas vezes R$ 5, que é o preço de cada quilograma. E isso vai resultar para mim R$ 2.500. Então, esses R$ 2.500 é o bruto, né? É toda a grana que eu consigo arrecadar. Desse R$ 2.500, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, tirar o fixo. Eu tenho 900 de gastos diários. Então, vou fazer aqui, ó, 2.500 e vou tirar 900. E aí eu fico aqui com 0, 0, 5 não dá 15, 15 menos 9, 6, aqui R$ 1.600.
Ah, então sobrou R$ 1.600? Não, né? Por quê? Porque eu preciso pagar os ajudantes. Lembra? Eu contratei 3 ajudantes. Cada ajudante é R$ 250. Então, 3 ajudantes dá 750. Então, essa conta eu não vou fazer aqui armada, tá? São 250 cada ajudante. Se são 3 ajudantes, até vou botar aqui do lado então, ó, 3 ajudantes, isso gera um custo de R$ 750. Então, agora desse 1.600, eu ainda preciso retirar esses 750. 0. Aqui 10, 5, ok. Aqui eu tenho 15, 15, 8, 850. Eu quero assim, pô, olha só que legal. Deu mais de 800, 3 ajudantes, vem aqui e marca 3 ajudantes. Adivinha se tu acertou ou errou? Errou. Por quê? Porque tem mais ainda uma retirada desse valor, que são o quê? Os 4% que eu reparto entre os ajudantes, nesse caso, entre os 3 ajudantes. Então tem 4% que eu também preciso retirar. E é 4% da onde? É 4% de 850? Não, ele diz aqui, ó, é 4% da receita obtida. O que é a receita obtida? É todo o valor, tá? Então aqui, ó, eu tenho que calcular 4% de toda a receita, que é 2.500. Então vou fazer um cálculo secundário aqui, ó, 4% de 2.500. Como é que eu penso isso? Olha só, se fosse 10%, seria 250. Isso é 10%. Se for 1%, eu desloco a vírgula mais uma casa. Aí eu tenho 25. Então, 1% é 25. Então, vou colocar aqui embaixo para ti, ó. 1% corresponde a 25, já que 10% é 250. Então, se 1% é 25, 4% é 4 vezes 25. E aí vai dar redondinho R$ 100. Olha só, foi bem simples. Aí vem para cá, ó, e faço 850 menos esses R$ 100, que corresponde à premiação, né, esse 4%, e aí eu tenho R$ 750. E aí, olha só, R$ 750 fica abaixo desse valor que eu tenho que conquistar aqui, ó. E aí eu fiquei então com valor menor que 800, certo? Então se percebe que 3 ajudantes, né, não foi uma quantidade suficiente para atingir o lucro pretendido, que era de R$ 800, lucro mínimo de R$ 800. Então o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o número de ajudantes. Eu vou passar aqui, ó, para 4 ajudantes. E vou fazer o mesmo procedimento para 4 ajudantes. 4 ajudantes, eu já vou acrescentar aqui do lado, ó, como eu fiz anteriormente ali, 4 ajudantes, isso me dá um custo de R$ 1.000, lembra? Cada ajudante é 250. Então, 4 ajudantes, eu vou ter um custo com eles de R$ 1.000. Ok. Mas 4 ajudantes vai me dar um valor maior em termos de quilos de peixe pescado. Lembra na minha tabela aqui, se eu continuo? 4 ajudantes, cada ajudante a mais, lembra que aumenta 100 quilogramas. Portanto, se 3 ajudantes me dava 500 quilogramas, 4 ajudantes, 100 a mais, 600 quilogramas. Pois 600 quilogramas, pensa comigo, a R$ 5 cada quilo, pô, então aqui é 600 vezes 5, vai me dar 3.000 quilos. Então, vou colocar isso aqui como eu fiz lá em cima. Ó. Eu tenho 600 quilogramas vezes R$ 5. Isso vai gerar para mim uma receita, um valor bruto, né, de R$ 3.000. Desse R$ 3.000, primeira coisa que eu vou descontar, o fixo. Então, vou tirar aqui, ó, 3.000 menos 900. Isso resulta para mim 2.100. Mas desse 2.100 eu tenho que tirar o quê? O custo justamente dos ajudantes. Então, 2.100
Vou tirar 1.000 dos 4 ajudantes. E aí eu tenho 1.100. Ok. E desse 1.100 eu vou fazer a terceira retirada, que é justamente o que? Os 4%. 4% de quanto? 4% dos 3.000. Vou fazer o cálculo aqui separado como eu fiz da outra vez. 4% de 3.000. Lembra da regra do 1%. 10%, 100% é 3.000. 10% é 300. 1% corre a vírgula mais uma vez para dentro. Fica 30. Então, nota que 1% corresponde a 30 reais. Como são 4%, 4 vezes 30, 120. Então, eu tenho aqui que fazer uma distribuição de 120 reais entre os ajudantes. No caso, entre os 4, né? Vai dar 30 reais para cada um nesse caso. Então, eu tenho aqui agora ainda a retirada 1.100 menos 120. E isso resulta que 0, aqui 10, 8, aqui cedeu, 10 menos 1, 9, 980. Então, aqui eu tenho um valor final, né, o lucro obtido de 980. Bom, e aí satisfaz, porque eu queria um lucro mínimo de 800. Então, observa que 980 é maior do que 800. Então, nota que com 4 ajudantes, eu já consegui esse lucro mínimo de 800. Portanto, o mínimo de que eu preciso em termos de ajudantes são 4. Alternativa D. Tá? Então, esse é um processo aí de verificação, né? Tu vai testando os valores, porque me parece um formato, ainda que seja mais longo, de repente, ele é um formato mais linear e mais fácil de ser compreendido e ser realizado. A armação da equação que corresponde à situação do problema, de certa maneira, vai ser uma equação com um grau de complexidade maior na sua armação, na sua organização. A resolução nem seria tão complicada, mas armar a equação que atende esse enunciado se tornaria aí um pouco mais complicado, ok? Por isso eu optei por este método aí. Tranquilo? Então é isso, eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Te peço aí sempre, né, a inscrição no canal, caso tu ainda não seja inscrito. Deixa o teu gostei, o teu like, compartilha, deixa o teu comentário, né? Vamos interagir aí, que assim tu vai contribuindo também com o meu trabalho, ok? Forte abraço, bons estudos e até a próxima.